Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre os seus direitos. Hoje responderemos a uma pergunta que muitos têm me feito por internet. Eu posso ser preso se eu não cumprir a ordem de isolamento social ou quarentena? É uma pergunta que tem o seu respaldo legal e muitos países estão usando da prisão e da multa e tudo mais para poder exigir que os cidadãos fiquem em suas residências. Para começarmos, vamos primeiro definir o que é surto, o que é epidemia, o que é endemia e o que é a pandemia. Depois falaremos sobre a calamidade pública. O que significa para o governo decretar calamidade pública? E, por último, vamos ver quais são os crimes previstos no Código Penal para este tipo de atividade. Ok? Vamos lá. Vamos começar pela definição. O que é surto? O surto é uma doença que está regionalizada, muito regionalizada, dentro de um bairro. Nós estamos com um surto de epidemia, um surto de dengue, por exemplo, no bairro X. Esse é um surto de uma determinada doença, tá? Esse é simples. Epidemia. Uma epidemia é quando esse surto atinge mais do que uma região, atinge uma região muito maior. Uma epidemia, por exemplo, atinge todo o Brasil, tá? Nós estamos com um problema de dengue, de epidemia de dengue no Brasil todo, ok? Esse é um problema, quando atinge a nível nacional, por exemplo. Ok? Bem, outro aspecto. O que é endemia? A endemia, na verdade, é uma doença que não tem uma relação com quantidade. O surto e a epidemia, sim, tem relação com quantidade. X casos, nós tivemos um aumento dos casos na região tal, ok? Já a endemia, não. A endemia é uma situação que não depende de quantidade, é uma doença típica regional. Por exemplo, a febre amarela. Nós não temos uma epidemia ou um surto de febre amarela. Nós temos uma endemia de febre amarela, porque ela é uma doença típica. É praticamente impossível erradicar a febre amarela. Por isso é importante a vacinação. Ok? Por último, vamos ver a pandemia. A pandemia é uma ampliação maior dessa doença. É quando ela atinge várias regiões do planeta, como no caso do Covid-19, que nós estamos com o Brasil todo, o planeta todo, Brasil e muitos outros países, quase 100% dos países a nível mundial. A Organização Mundial da Saúde é que decreta. Por exemplo, nós temos AIDS, nós temos N1H1, que é a gripe influenza A, e nós temos o Covid-19. Essas são pandemias, quando atinge o mundo todo. Por exemplo, nós não temos epidemia de dengue em outros países. Esse que é o detalhe. Tá? Não tem na Europa, por exemplo, uma epidemia de dengue. Não, nós temos uma epidemia no Brasil. Se tivesse no mundo todo, também seria uma pandemia. Tá? Essa é a definição. Vamos ver, para a gente falar sobre calamidade pública, é muito importante que falemos sobre meta fiscal. O que é a meta fiscal? A meta fiscal é o seguinte, se ouve falar muito na internet isso, nos noticiários e tudo mais. O que acontece? O planejamento orçamentário é o mesmo que a gente deve fazer em casa, que muita gente faz. Infelizmente, tem gente que não faz. O que é isso? Quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar, o que eu vou gastar. Isso é fundamental. Tem-se que ter o planejamento. Ou então, você vai ter um problema sério. Qual que é? Um déficit, que é o caso que o Brasil tem. Ok? Nós temos uma previsão de receita e nós temos uma previsão de gastos. Tá? Esse planejamento ele é elaborado anualmente, tá? E apresentado ao Congresso, o Congresso vota e aceita. O planejamento financeiro do Brasil para 2020 era de 124 bilhões de reais em déficit. Isso é, ele ia gastar 124 bilhões a mais do que ele ia receber. Ok? Essa era a meta fiscal de 2020. O que aconteceu? Ao decretar a calamidade pública, o governo fica livre dessa meta fiscal.
ele fica livre de algumas obrigações. Por quê? Porque tem uma situação específica que ele vai ter que guardar dinheiro, ele vai ter que fazer um gasto adicional, tá? O Covid-19, por exemplo, tem a sua calamidade pública decretada até 31 de dezembro de 2020. Isso significa o seguinte, até 31 de dezembro, o governo, o executivo, está liberado a gastar dinheiro para investir em proteção contra o Covid-19, tá? Sem ter que cumprir meta fiscal, sem nada, ele pode gastar. Se passar de 31 de dezembro, por acaso, né? Esperemos que não, mas se passar, ele pode prorrogar a calamidade pública pelo tempo que ele quiser. A previsão de 2020 é de um gasto adicional de 200 bilhões. Isso quer dizer o seguinte, provavelmente o Brasil vai fechar com uma dívida superior a 320 bilhões de reais. Isso é, o governo vai gastar 320 a 350 bilhões de reais a mais do que ele está recebendo. Ok? Isso é a calamidade pública. Bem, vejamos quais os crimes que podem ser cometidos no caso de você não obedecer, tá? O isolamento social é ficar em casa, ok? Não sair, não ter contato social, ter poucos negócios abertos, só os essenciais, como farmácia, supermercado e assim por diante, sem reuniões de pessoas, isso é, se você for dar um aniversário e convidar 10 pessoas, a polícia pode vir e mandar todo mundo embora. Evitar a propagação. Qual é o objetivo? O objetivo do isolamento social é evitar a propagação. Por quê? Porque o sistema de saúde não tem condições de atender todo mundo que vai ficar doente, que é o que está acontecendo na Itália, na França e nos Estados Unidos. E quem pode sair? Quem recebe a ordem de isolamento social impositiva? Tem que ser as pessoas que já estão infectadas. Foi detectada a infecção, fez o exame, detectou que você tem o Covid-19, mas você não está em estado crítico, você fica em casa em quarentena. Não pode sair. Nós vamos ver a seguir o que acontece com quem já detectada a doença sai de casa, ok? Vamos ver. Primeira coisa, epidemia. O artigo 267 do Código Penal, presta atenção, o Código Penal foi feito em 1940 e ele já previa isso. Artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patológicos. Então, quer dizer, se alguém, por exemplo, gerar um germe patológico e sair espalhando por aí, ele está causando epidemia. Então, ele está cometendo um crime. Esse crime tem pena de 10 a 15 anos. E se, por acaso, causar a morte de alguém, esse dobra. Quer dizer, vai de 20 a 30 anos. Também tem um detalhe. Vamos supor que você não saiba que você está fazendo isso, mas você causou epidemia. Então, você pode ficar preso de 1 a 2 anos. E se causou a morte de alguém, de 2 a 4 anos. Então, pessoal, não é brincadeira, não. O isolamento social é importante para não haver propagação e você não ser acusado de propagação de vírus. Ok? Vamos ver o próximo artigo da lei, que é o que é mais perigoso para todos. A infecção de medida sanitária preventiva. Então, vamos ver. O artigo 268 diz: infringir determinação do poder público destinado a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. É o que está acontecendo hoje com o Covid. O isolamento social, o pedido de isolamento social é para evitar a propagação de uma doença contagiosa. Certo? Só que, veja bem, hoje é um pedido do governo, ainda não é uma ordem. Então, temos que tomar cuidado para que isso não vire uma ordem. Por quê? Quem descumprir pode ser preso de 1 mês a 1 ano e multa, que é o que muitos prefeitos estão fazendo por aí. Eles estão aplicando multa para quem sai de casa sem uma explicação, tá? A pena pode aumentar em 1/3, quer dizer, pode ser 1/3 maior, se for que quem cometeu essa violação da determinação pública é o agente funcionário público da saúde. Por exemplo, se ele fez isso, a pena dele é maior. Se for um médico, um farmacêutico, um dentista, um enfermeiro, também terão a pena aumentada de 1/3. Então, pessoal, isolamento social é sério. Se o governo determinar, por base de lei, dizer, olha, é obrigatório ficar em casa e você sair, você pode ser tipificado no artigo 268 e ser preso por propagação de vírus. Cuidado, hein? Cuidado. Existe mais um artigo, que é o 269, que se refere mais aos médicos.
Por exemplo, um médico hoje faz um exame, detecta que uma pessoa está com Covid-19 e não comunica às autoridades, esse médico pode ser preso de 6 meses a 2 anos. E multa. Então, pessoal, a lei já prevê prisão para o caso de propagação de vírus, voluntária ou involuntária. Então, se você sair de casa e o governo houver mandado, baixado uma lei marcial de isolamento social e de quarentena, então você poderá ser preso. Cuidado, é melhor não desobedecer, ficar em casa, porque a propagação do vírus é muito importante. Bem, a pergunta original, então, a pergunta foi: posso ser preso por não cumprir o isolamento social? A resposta é sim, depende da situação, mas é possível, tá? Vimos qual é a diferença de pandemia e epidemia. A pandemia é a nível mundial, a epidemia está no Brasil. Então, nós temos uma epidemia no Brasil de Covid-19, coronavírus, mas ela é originária de uma pandemia, tá? Calamidade pública, nós vimos que estamos em calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Isso quer dizer que o governo pode gastar para prevenir e para salvar vidas em função do Covid-19. E também vimos que existem crimes, o 267, que é a propagação de vírus. Se você sabe que está doente, sai na rua, você pode ser condenado de 10 a 15 anos. O 268, que diz o seguinte: se o governo mandar ficar em casa e você sair, você pode ser preso de 1 mês a 1 ano. E o 269, os médicos, se não comunicarem ao governo a identificação de doentes, também podem ser presos. Ok? Então, a resposta principal da pergunta é sim, você pode ser preso. Sob certas circunstâncias, mas basicamente a resposta é sim. Ok, pessoal? Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Inscrevam-se, dê um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e nos vemos no próximo vídeo. Pessoal, obrigado. Até lá!